Olá, boa tarde, sejam todos e todas bem-vindos aqui no Conexão Beto Andrade, nesta tarde de hoje, manhã, noite, a quem interessar possa, estamos ao vivo nesse momento, mas você vai poder acessar aqui no nosso canal, tanto no Facebook, Conexão Beto Andrade, e também em nossas redes sociais, inclusive lá no YouTube, estaremos também lá com você. Então, já peço para você fazer aqui uma curtida no nosso canal, tanto aqui no Facebook como também lá no YouTube, e pode enviar suas perguntas e participar com a gente aqui no Facebook, onde estamos ao vivo agora. Então, vamos receber aqui hoje o que está aqui conosco, o Lucas Siqueira, ele que é coordenador da Renova, né, da Renova Lavanderia, a filial Recife. A Renova Lavanderia está há 30 anos no mercado e está no Brasil, né? Exatamente no Brasil, a sua sede lá no Rio Grande do Sul. A gente vai saber um pouco mais sobre a Renova Lavanderia. E também está conosco, participando conosco nessa rodada de hoje, o advogado Dr. João de Castro, ele que é do escritório João de Castro e Michele Del Pino, advocacia e consultoria. Dr. João de Castro, ele é especialista em direito trabalhista, direito sindical. Ele também é presidente da ABCRIM, eu acho que é isso, né, doutor? ABCRIM. ABCCRIM, presidente da Comissão de Direito Sindical, da subseccional da OAB Olinda, né? Meu abraço aos advogados de Olinda, meu forte abraço lá daquela subsecção. Também presidente, o doutor João de Castro é presidente, vice-presidente da Academia de Letras Jurídicas de Olinda e também autor de livros. A gente vai conhecer e conversar com essas duas personalidades pernambucanas aqui no Conexão Beto Andrade. Como eu já disse, por favor, participem conosco, curtindo e mandando as suas mensagens e perguntas aqui para o Conexão. Vamos lá então, Lucas Siqueira, seja bem-vindo, meu boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Beto? Seu João, prazer, né? A gente já teve um contato antes nos eventos da RENEP, né? E sou muito grato pelo convite de estar aqui hoje e falar um pouquinho da empresa com qual me orgulho em trabalhar. Muito bem, a gente que fica feliz aqui com a sua presença. Doutor João, seja bem-vindo. Obrigado, Beto. Boa tarde, Lucas. É uma honra e um prazer estar aqui com vocês, embora que esteja ainda com finalzinho de recesso, estou aqui na Gravatar, essa Gravatar acolhedora, gostosa, desse clima gostoso, né? Chamada aí a Suíça Pernambucana, mas com um prazer enorme, Beto, estar aqui com você. Muito bem. Pois nesse momento, a gente vai conversar aqui, é uma conversa onde a gente tem dois assuntos, né? Que eles são basicamente totalmente diferentes, mas que eles se interligam. E a gente vai interligar aí com a humanidade que as pessoas têm, né? De serviços que são diferentes. Tanto a Renova, que é a higienização, como a empresa, o escritório de advocacia, eles unem as pessoas, né, pelos serviços que prestam, né? Então, eu queria começar com você, Lucas, falando aí da Renova, e inclusive é algo muito interessante de conversar, porque, pelo que eu pude entender, você começou nessa empresa e há 5 anos, né, é o seu primeiro emprego, e hoje você já é coordenador de vendas da empresa. Então, você foi filho da empresa, criou musculatura, sim, né, para ser um coordenador de vendas. Como foi essa trajetória aí sua? O que eu acho muito bacana hoje, né, da Renova em si, é que eles prezam muito também para dar essa ajuda para o funcionário de crescimento. Se o funcionário se interessar, ele também cresce junto com a empresa. E eu comecei, na época eu não fazia ideia de como era grande esse ramo de lavanderia industrial. Eu fui chamado para ser entregador de uniformes em um dos nossos clientes. E como funciona? Eu ficava no vestiário fazendo atendimento dos funcionários.
porque deixa eu só explicando um pouquinho como é o processo desse cliente para você entender a minha função que era lá dentro. A gente tem nesse cliente um sistema nosso que é o SRU, que é o Sistema Renova de Uniformização. E ele funciona da seguinte forma, ele vai desde a confecção do uniforme no padrão do cliente, então a Renova ela realizou toda a confecção dos uniformes para o cliente, logística de coleta e entrega e armários incomodados. E também a gente coloca na peça um sistema de rastreabilidade, que são duas etiquetas termoaderentes, né, para poder dar esse controle de idas e vindas. E resumindo o processo, eu cuidava da parte de fazer a reposição desses fardamentos no armário do usuário e também de estar coletando os uniformes sujos e estar fazendo atendimento dos usuários. Aí na unidade, no cliente, a gente ficava vendo como está o atendimento, se o funcionário está ok com o fardamento, fazia a reposição. O funcionário só tinha o trabalho de chegar, pegar o uniforme dele na gaveta dele, vestir e depois colocar no coletor para a gente poder fazer todo esse processo, que dá até a questão da gestão. E aí eu comecei nisso, comecei coletando, eu coletava o uniforme sujo, mandava para a unidade, e eu sempre tive essa questão de querer conversar com as pessoas, de saber como está o atendimento, de buscar sempre uma das diretrizes da empresa, que é o atendimento. Eu sempre fui conversando com um, com o outro, perguntando, e aí meio que criou uma vibe bem positiva no cenário do nosso cliente, que passou um feedback muito positivo para a empresa que eu trabalho. E aí foi quando eles me fizeram, uns 2 anos mais ou menos, fizeram um convite para vir aqui para Pernambuco, né, para cuidar, para ser um vendedor. Eu comecei aqui como vendedor, não tinha experiência, então a empresa ela me deu total autonomia, ensino. Eu trabalhei com um gerente antes, que ele me dava diversos treinamentos, e aí o meu próprio diretor, nível nacional, ele começou a me treinar. Então, assim, eu sempre fui bem aberto a querer aprender, eu sempre gostei disso. E de lá para cá, graças a Deus, aí eu não sei tudo, né? Porque a gente nunca sabe tudo, sempre é uma novidade. Mas ele tem me ensinado bastante. Eu estou aí nessa caminhada agora como coordenador de vendas, né? Para a gente poder estar crescendo junto aí. E você é um rapaz muito jovem, né? Que tem agora 25 anos de idade, né? É muito jovem, iniciando a carreira. E assim, eu fico muito feliz de ver jovens dedicados consigo mesmo, né? Com a sua carreira, né? Porque estar dedicado consigo, né? Nessa transformação do trabalho, né? E aberto a aprender, né, doutor Castro? Sim. É isso mesmo. Quando a gente vê um jovem assim, né, 25 anos, né, querendo aprender, se dedicando, né, se transformando, tenho certeza que lá pelo seu escritório também passou muitas pessoas assim. Ah, Beto, com certeza. Eu posso me honrar que hoje nós temos no escritório João de Castro, né, advogados, que hoje temos a doutora Michele, que é nossa parceira, grande parceira, e nosso escritório eu já tenho 30 anos de advocacia, né? Tem muita história, já formei muitos estagiários, tem muitos hoje que são juízes, outros que são procuradores, outros que estão ocupando cargos públicos, tudo passado por minha mão, uma honra para mim, e todos eles hoje, eu sou professor também, né? Sou professor, então todos eles têm muito apego a mim. Eu ensinei o beabá lá do direito, né, quando eles chegaram sem saber nada, né, mas isso é muito importante. Lucas está aí no caminho certo, a vocação empresarial, né, como na área de vendas aí. Muito bem, Lucas, parabéns, você tem Obrigado. Aí um caminho fabuloso pela frente para desbravar, e creio que você já está fazendo isso. Isso é muito importante, né? Doutor João de Castro, e seu escritório, o senhor é especialista nessa área sindical e área trabalhista, previdenciária, né? Pronto, exatamente. Nosso escritório, a nossa especialidade, ela é na área empresarial trabalhista. Nosso escritório atende ao setor sucalcoleiro de Pernambuco, nós advogamos para algumas usinas em Pernambuco, advogamos para o setor também metalúrgico, setor hoteleiro, setor de informática, né? E tantos outros setores que agora não me vêm mais. Então, a gente atende basicamente a área empresarial. E dentro dessa área empresarial, nós atendemos também, Beto, a área empresarial previdenciária, que é uma área hoje no Brasil que poucos escritórios de advocacia
estão preparados para dar atenção. Porque é aqueles recolhimentos que a empresa faz para a Previdência Social e muitas vezes não sabe como recolher e às vezes recolhe valores indevidos. E acredite, esses valores, no somatório de 5 anos, de 60 meses, é um valor considerável. Então, a gente dá essa assessoria, muitas vezes a gente vai buscar lá as ações regressivas, né, de indébito, porque recolheu indevido, e muitas vezes também desde a acidentalidade, Beto. Quando o empregado se acidenta, às vezes isso aí é muito importante para a empresa, porque se ele se acidentar, chama no B31, que é o auxílio doença, ele tem uma conotação, mas se ele se acidentar no B91, que é o auxílio acidente do trabalho, então essa já tem uma outra conotação, e às vezes a gente olha e analisa isso desde o começo, se houve um acidente do trabalho ou se não houve um acidente do trabalho, até porque o acidente do trabalho impacta muita coisa na vida da empresa. Mas fora isso, também a gente dá toda a assistência, viu, Lucas, da área trabalhista, desde a área preventiva, né, a área processos consultiva, preventiva e contenciosa. A gente faz tudo isso, entendeu? Analisando juntamente com o departamento pessoal, dizendo, olha, essa contrata agora mesmo. Hoje, o Brasil, desde março do ano passado, vem atravessando a questão do trabalho home office, né? Que os trabalhos hoje estão sendo, quem pode ser feito em casa, está sendo feito em casa para evitar aí a contaminação desse vírus medonho. Então, a gente tem dado aí uma assistência, porque às vezes esse contrato de trabalho, do trabalho teletrabalho, do trabalho home office, é muito específico. E agora tem uma reforma aí que o Congresso está fazendo, uma reforma e um projeto que vai reformar essa relação de trabalho. Então, isso é muito importante nesse momento agora. Inclusive, quero adiantar aqui a vocês, nós estamos preparando uma palestra para o final desse mês na RENEP, no canal da RENEP, entendeu? Sobre o trabalho home office, as suas causas, as suas consequências, como deve ser feito, como é que a empresa deve se segurar para fazer esse contrato, quais são as mudanças que podem vir, que estão surgindo aí pelo Congresso Nacional. Então, isso é muito importante. A gente dá toda essa assistência, viu, Lucas? Desde a parte preventiva, a parte consultiva e a parte contenciosa de processos trabalhistas, tanto nos tribunais aqui de Pernambuco, como nos tribunais superiores também, que a gente tem lá uma grande parceira, entendeu? Em Brasília, que trabalha conosco, no nosso escritório, que a gente atende lá os processos na área dos tribunais superiores, TST, né, Supremo Tribunal Federal, a gente também faz essa assistência. Doutor João, o senhor falou que tem alguns processos que estão sendo de reformulação de lei no Congresso Nacional. E o senhor está sabendo do que é que se trata, do que é que está sendo remodelado? Veja bem, na questão do home office, o que é que o Congresso está tentando fazer? O Congresso está tentando majorar mais ainda as empresas. As empresas já vêm sendo majoradas há bastante tempo. Houve a reforma trabalhista, e aí eu tenho um livro, o meu livro, um deles é falando sobre a reforma trabalhista, né? Então, que tentou flexibilizar muitas... a relação de empregado e empregador tentou ser flexibilizada, principalmente, Beto, através dos acordos coletivos, que é uma parte também que eu dou uma assistência muito grande, acompanho as empresas nos acordos coletivos, porque o acordo coletivo hoje ele tem prevalência sobre a lei. O que for acordado entre a empresa e o empregado, através do sindicato, homologado pelo sindicato, ele tem, veja só, tem prevalência sobre a lei. Ou seja, ele ultrapassa a lei, não pode nem a lei, entendeu, se chocar, não vai se chocar porque ele tem força maior. Então, os acordos coletivos passaram a ter uma força muito grande e essa força passou a existir através da reforma trabalhista, lá o artigo 611-A. Mas dizer, a reforma... Mesmo que dos direitos já adquiridos, dos direitos constitucionais estabelecidos hoje, mesmo o direito coletivo, ele pode fazer isso? O sindicato... Veja bem, o direito constitucional trabalhista, são cláusulas pétreas, está previsto lá no artigo 7º,
da Constituição Federal e seus incisos. Mas nada obsta que o acordo coletivo, desde que não infrinja os direitos constitucionais pétreos. Okay. Vou dar um exemplo aqui agora, bem rápido, para a gente entender o que aconteceu. Na pandemia, no auge da pandemia, o governo federal editou 2 medidas provisórias, a 936 e a 927. A 927, não vamos falar só porque a 927 ela caducou. O governo era uma medida provisória, vocês sabem que a medida provisória, para que ela possa existir, ela tem que ser convertida em lei. São 120 dias, 4 meses. Então, a 927 não foi convertida em lei, ela caducou. Os efeitos dela perdurou até a sua vigência. Mas a 936 foi transformada em lei. E a 936, com a 927, o que é que ela dizia? Que os acordos individuais, veja só, os acordos individuais entre empregado e empregador prevalecem sobre o acordo coletivo, a lei, os ajustes. Então, o que é que gerou isso? Vamos lá. Gerou o seguinte, que para que eu reduza salário e reduza a jornada de trabalho, está previsto no artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal, que eu preciso fazer isso através de acordo coletivo com o sindicato. Mas a 927, o artigo 2º da 927, combinado com a 936, dizia não, que eu, diante da pandemia, eu podia fazer o acordo individual. Imagine você, Lucas, aí, você tem aí 60 empregados, então você queria fazer acordo de imediato, na época da pandemia, no auge dela, se eu quero ficar só com 30, eu vou fazer acordo individual com os 30. Então, qual era a nossa orientação para os sindicatos, que eu advogo para sindicatos patronais, né? E qual era a nossa orientação? A nossa orientação era que não fizesse assim, que fizesse através de acordo coletivo, porque você ia reduzir a jornada de trabalho e reduzir o salário. Essa redução de jornada e redução de salário só poderia ser feita através de acordo coletivo, e você estava fazendo através de acordo individual. O que é que isso ia gerar? Você, após a pandemia, ou após o prazo desse contrato, ou após a saída de seus funcionários, você fosse demitir, o pessoal, no caminho mais curto, ia procurar a Justiça do Trabalho para reivindicar que esse acordo é nulo. Então, se você reduziu lá a jornada, vamos supor, 50% da sua jornada com 50% do salário, ele ia dizer que o acordo era nulo. Ele iria querer anular o acordo e você ia ter que pagar a integralidade do que ele recebia, entendeu? Mesmo sem ele prestar o serviço. Por quê? O acordo foi feito infringindo uma norma constitucional. Até o Supremo Tribunal se manifestou sobre esse aspecto, entendeu? Na ADIM 9393, mas aí o Supremo deu uma revestida dizendo que os acordos individuais, mesmo que tenha sido feito lá na pandemia, para resguardar o emprego, né, e resguardar a empresa, esses acordos eles não poderiam ser mais analisados diante da justiça. Mas aí existe uma infração, entendeu? Uma infração ao artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal. E eu entendo que a empresa fica fragilizada em relação a isso. Então, toda essa sistemática ela é muito importante, porque a empresa ela precisa de se resguardar, Beto, para ter segurança jurídica, para que ela não faça não tenha uma atitude e depois venha pagar muito mais por aquilo que não fez diante dos seus parâmetros que era para fazer. Então, por isso que é interessante, nesse momento de pandemia, a gente se cercar do maior cuidado possível de segurança jurídica, para brindar as empresas. Eu digo sempre o seguinte, a nossa preocupação, Beto, nosso escritório, é fazer um trabalho de blindagem, né, das empresas, porque as empresas hoje têm um custo altíssimo de imposto, tem um custo altíssimo da manutenção da folha de pagamento, que você veja, da folha de pagamento, você tem um recolhimento aí de 27,5%, entendeu? Fora o 8% que você, lógico, desconta, 8% a 11% do INSS, que você desconta, é um recolhimento muito pesado, sabe? As empresas têm um recolhimento. Então, precisa que tenha uma assessoria jurídica que dê esse respaldo, para você não ter mais custo ainda, senão o vender vai ter que morrer de trabalhar para vender, para poder superar esses custos, né?
superar esse custo, porque você veja, uma empresa, nós pegamos uma empresa, Beto, uma vez, Lucas, e a empresa tinha cerca de quase 1.000 processos. 1.000 processos para uma Nossa, empresa trabalhista é um custo que ela É não tem muito como alto. tirar. É muito É alto. muito alto. Aí nós reduzimos isso hoje, a empresa tem 46 processos. Então, e É, outra coisa, os que entram, o nível de ações ganhas, com toda a modéstia aqui, é muito alto, porque a gente faz um trabalho preventivo, como disse, consultivo e, lógico, contencioso. Isso aí tem que gerar exatamente a tal coisa. A gente tem que fazer o meio de campo, porque você sabe, para que um time jogue bem, todo mundo tem que estar entrosado. é Não verdade. Doutor adianta João, só ter um. essa questão também requer muito da empresa, do empresário. Lucas, na sua empresa hoje, são quantos funcionários hoje na Renova? a nível Brasil, são mais de 400 funcionários. Nas- 400, em média de 600 funcionários no total. E na unidade que você está, no Recife? Aqui a gente tem em média de 30, 40 funcionários, 30. porque aqui é muito automatizado, né? Aham. E aqui, como a Renova, ela tem muito processo de lavagem, que já vai direto à máquina, por exemplo, que a gente utiliza para higienização, ela tem um leitor que você seleciona o processo de conforme o tecido, ele já faz a própria lavagem. Então, é muito processo automatizado e acaba reduzindo a questão da mão de obra humana, né? Com a pandemia, a empresa, reduziu a quantitativo de funcionário, entrou naquele plano do governo de reduzir o salário e o governo pagar uma parte, aquele incentivo? Aqui em Pernambuco, a gente manteve o quadro de funcionários, né? Teve pessoas que acabaram tendo algumas suspeitas, ficaram 14 dias afastados, mas graças a Deus não teve ninguém infectado, a gente conseguiu manter o quadro, porque por mais que essa pandemia tenha travado diversos processos, a gente conseguiu inovar com um novo produto, que é a alocação do tapete sanitizante, né? Que isso foi um baita sucesso para as empresas. Por quê? Porque evitava com que o teu funcionário, quando entrasse na planta, que a gente coloca um tapete nele para tapete logo de entrada, né? Que é justamente para estar colocando o produto ali, o peróxido ou algum outro produto que vem impedir a questão da passagem do Covid. Então, a gente conseguiu reformular e a gente teve, inclusive, no ano passado, tivemos um baita crescimento agora para 2000, que estão refletindo agora já em 2021, né? Ô, Lucas, Então, a Renova ela é uma empresa de lavagem e de higienização, né? isso. Lavagem, eu entendo como lavagem de roupa, né? Lavagem de roupa, de uniforme, de fardamento, né? E higienização é algo um pouco mais profundo, né? Desde a higienização de um vírus, né? De uma bactéria, não sei se eu estou falando a palavra correta, mas, por Uhum. exemplo, em hospital, se não houver uma higienização muito bem feita, há a quantidade de cirurgias, né, que acontecem contaminadas, né? Os pacientes terminam se contaminando, né? E aí há Sim. aquelas infecções, ditas infecções hospitalares. A empresa Renova, ela faz esse tipo também de higienização nas empresas, nos hospitais, na indústria? No caso, a gente tem dois segmentos, né? A gente está falando de dois segmentos, um hospitalar e um segmento industrial. Hoje, a Renova, ela tem na unidade do Rio Grande do Sul uma empresa chamada Renovatec, que é do grupo. Que a Renovatec, ela é focada no ramo hospitalar, porque o hospitalar segue algumas exigências por conta de contaminação, por conta da questão alguns outros agravantes, questão de sangue, né? Enfim, envolve muitas coisas. Na parte industrial, que é o nosso foco hoje aqui de Pernambuco, por enquanto a gente não tem um setor para hospitalar no momento, mas a gente tem um foco de indústria, que é justamente na própria higienização, ela já acaba desinfectando a peça. Geralmente, quando a gente vai no cliente, a gente oferece o serviço, tanto de um processo quando a empresa já tem a higienização de uniformes, a gente acaba pegando os uniformes, colocando aqui na unidade e a lavagem vai conforme o tipo de tecido e o modelo de fardamento.
porque aí ele segue no processo e aí evita até uma contaminação para o usuário. E aí o usuário ele não precisa estar se preocupando, porque é um processo todo industrial, né? Ele serve para matar bactérias, qualquer outra contaminação também. Não é o mesmo ramo do hospitalar, porque o hospitalar ele ali está sujeito a praticamente tudo, né? Você vê que ali vai pessoas de todas as formas, com todos os tipos de contaminações, e no processo industrial, quando o foco é a indústria, tem um pouco desse processo na questão da lavagem. E algo interessante é que, por conta da pandemia, muitas empresas mudaram a visão de lavar os uniformes. Muitas empresas no ano passado que não faziam esse tipo de serviço começaram a fazer, porque o nosso processo não é só chegar a peça aqui e higienizar, não. A gente tem três tipos de serviços. Um que é a locação, que aí eu tiro toda a gestão dos uniformes do cliente, né? Eu faço a confecção, coloco a rastreabilidade, toda a parte de gestão para o usuário e ele evita ter qualquer estresse com fardamento. E tem a questão de pegar os uniformes que já são do cliente hoje e colocar para higienizar com a rastreabilidade. Também isso pode ser feito. Então, muitas empresas começaram a mandar os uniformes para cá para a gente fazer esse processo e devolver, e a gente envia a peça embalada no saquinho. Já evita a contaminação, questão do Covid, questão até do coronavírus, né? E o funcionário recebe na gaveta dele. Então, evita qualquer contato com isso. Agora, essa rastreabilidade, qual é o princípio disso? Eu sei que é para rastrear mas por que essa necessidade de rastrear o fardamento? Isso é para poder te dar total gestão, porque muitas empresas hoje que são nosso cliente precisava saber se o funcionário realmente estava levando o uniforme para casa ou se ele estava utilizando da forma correta, que é um conjunto por dia, até para evitar a contaminação, dele estar lavando em casa, que a lavagem doméstica é uma lavagem totalmente diferente da industrial. Aí a lavagem doméstica, às vezes quando você lava também naquela pia com sabão de barra, né, você acaba danificando a questão da fibra do tecido. E aí o desgaste da peça é maior. Mas também um outro fator predominante para a empresa focar na questão da rastreabilidade é os uniformes para eletricistas, que são os uniformes anti-chamas. Que hoje, as empresas que têm o eletricista, o uniforme precisa ter CA e precisa seguir aquele padrão de lavagem que te dá o controle de quantas lavagens a peça tem. Porque o NR10, o vencimento, vamos dizer assim, o desgaste da peça, né? Ele é conforme a quantidade de uso que você tem. Passou aquela quantidade de uso, ele deixa de ter a proteção, que é a proteção contra arco elétrico, contra a energia, chama, enfim. Então, para isso, a gente coloca esse sistema de gestão e quando o uniforme está próximo de atingir o limite, a gente já consegue localizar pela rastreabilidade e já faz a troca imediata para o cliente. Quando o uniforme é do cliente, aí a gente coloca só a gestão e vai comunicando o cliente referente à troca. Né? É algo, eu não sabia desse processo, né? E assim, esse processo ele vem trazendo todas as questões legais, né, doutor João de Castro? Veja só, traz as questões legais aí que traz o benefício não só para a empresa, né, que está regulamentada dentro das NRs lá, tal e tal, e para o funcionário pela sua segurança de vida. Né? Imagine se um equipamento desse, né? um EPI desse, que a roupa ela é um EPI, termina sendo o EPI de cada um. É para dar proteção do usuário, né? Isso. Além dos outros equipamentos, né? De óculos, de luvas, sapatos e tudo mais. Então a lei ela está aí para os dois, né? Tanto para o funcionário que deve usar, como para a empresa que deve ceder o material. Doutor João. Sim. Pois não, veja só, essa é uma questão tão importante, Beto e Lucas, porque, veja só, a gente se depara, eu advogo com a indústria, que ela tem hoje 1.000 e poucos funcionários, e ano passado, só essa questão da higienização do EPI, que é o trabalho que a empresa do Lucas faz, está previsto na CLT e na reforma trabalhista. Então, as empresas, olha aí a Renova aí, viu? Fique de olho, porque além de economizar EPI, que é caro, vai estar dentro da norma
para evitar, como você disse, uma fiscalização do Ministério Público do Trabalho, que hoje o Ministério do Trabalho, o Ministério da Economia, o próprio Ministério Público do Trabalho. Então, a EPI hoje é um negócio assim que eu diria hoje, se eu fosse empresário, a maior preocupação da minha empresa seria com segurança do trabalho. Vou lhe dizer por quê. Ano passado, nessa empresa que eu advogo já há um bom tempo, um empregado pegou um EPI, que era um óculos, ele foi entregue o EPI, esse óculos novo a ele pegou o EPI, no dia seguinte ele foi trabalhar, não colocou o óculos, uma limalha entrou no olho dele e cegou o olho. Conclusão, nós tínhamos provado, fomos para a audiência, o juiz determinou uma indenização de R$560 mil. Eu recorri ao tribunal, mostrei que antes tinha feito uma reunião, a CIPA tinha feito uma reunião, que ele recebeu um óculos novo e no dia seguinte ele se acidentou porque ele próprio não colocou e foi advertido para colocar. Conclusão, o tribunal se sensibilizou a essa questão e nós ganhamos tudo. A empresa não perdeu nada. Mas imagine se a empresa tivesse perdido. Um óculos poderia gerar, um simples óculos poderia gerar uma indenização de mais de R$500 milhão. É um óculos então, que custa em torno de R$25, um óculos desse. 25, 40, 50 reais, poderia gerar uma indenização de mais de R$500 milhão. Então, hoje, a preocupação das empresas deve ser o primeiro foco com segurança do trabalho. Higienização dos EPIs é a coisa hoje mais importante que se tem. A empresa que não se ativer, que não tiver esta preocupação, ela vai gerar um passivo trabalhista tão grande que ela vai deixar de existir. Então, agora, não estou... Doutor João, falando dessa parte aí, inclusive a Renova, que é uma empresa de uma lavanderia, também tem funcionários, né? Funcionários, se bem que a máquina lava, mas a roupa tem que ser colocada dentro da máquina, então tem um humano manuseando. Sim. Temos, né, toda a equipe, né? Então, esse manuseio tem também equipamentos, EPIs, cada um dos funcionários. E algo assim que o João tocou na questão dos EPIs, né, que é a questão da higienização, isso até a NR6 ela permite e ela indica para o usuário, para o próprio empregador, né, ele estar colocando isso na empresa. E algo assim bem interessante, que a gente sempre faz esse acompanhamento com as indústrias. Quando o cliente ele quer fazer um teste de EPIs, a gente faz o teste para ele e faz o acompanhamento de quanto ele vai ter de ganho com esse custo-benefício. Porque hoje em dia, ainda mais após a pandemia, a compra de EPI está sendo um custo muito alto. A bota mesmo, um par de bota, você gasta em torno de 80, 70 reais, ainda mais. Imagina uma empresa com mais de 1.000 funcionários, 700 funcionários. Na higienização de EPIs, algo interessante da bota que a Renova consegue fazer é a questão de trocar palmilha, passar uma graxa, trocar o cadastro. Então, quando o usuário ele vai receber esse par de bota higienizado, ele já vai receber praticamente um par de bota novo. Luva, capacete, óculos de segurança, avental, todo tipo de EPI ele consegue ser higienizado. Então, aí a empresa que coloca esse material para higienizar, os EPIs para higienizar, ela vai ter uma redução de custo de em torno de 50% a 60% no final da ponta do lápis ali no mês. Então, isso é uma coisa muito importante, porque tu vai conseguir reutilizar o material, vai evitar o descarte, porque tu ainda tem o custo do descarte do material, até a questão do meio ambiente, né? Você tem que descartar adequadamente, então vai te gerar esse custo. Algo que com a higienização, você faz a higienização, recebe o material lá embalado para ti e já utiliza para o teu funcionário e vai reutilizando o material. Claro que ele tem um tempo de vida dele, mas com a higienização você prolonga a vida útil do material. Então tu consegue reaproveitar bastante. E esse é um dos serviços que a gente oferece bastante, tanto no meio automobilístico, metal mecânico, alimentício, frigorífico. Então, diversas empresas elas estão começando a mudar também essa visão após a pandemia
e a gente prega isso. Vamos fazer um cálculo, vamos para a ponta do lápis ali para a gente fazer o comparativo. Ó, tu paga tanto no EPI. Se tu pegar 100 pessoas, tu for comprar o EPI, tu vai gastar X, mas com higienização tu gasta Y. Então, é muito cálculo de matemática, né? A gente já vai ali na base para poder mostrar também o quanto é custo-benefício. E a gente preza muito por isso, desde a parte de higienizar um fardamento, que você já vai receber ele embalado, como a parte também de EPIs, outros serviços também. E voltando um pouco na questão da sustentabilidade, hoje muita empresa ainda utiliza, para limpar óleo e graxa, utiliza aquela estopa, né? Que é algo que você utiliza, pegou ali o resíduo, você tem que fazer o descarte desse material. A Renova ela tem uma alternativa que é a locação da toalha industrial, que aí já é um outro produto nosso, que ele é 100% algodão, uma toalhinha 100% algodão, e ela consegue te dar a absorção desse material, do óleo, graxa, tinta, e aí a gente recolhe esse material sujo, faz a lavagem do material e devolve higienizado para o usuário. E aí ele evita aquele fator de descarte, né, que ele tem que fazer. Então ele já elimina esse custo e aí ele fica até, se torna cada vez mais sustentável, né, porque vai estar reutilizando o material. É algo assim que na ponta do lápis realmente há uma mudança, né? Uma mudança, Sim. uma economia muito grande. A economia, doutor João de Castro, ela existe também com o direito trabalhista? Sim, sim, quero até focar no que ele está falando aí. Há algum tempo atrás, uma das empresas que eu dou assistência, eu não sabia, porque muitas vezes acontece as coisas a gente não sabe, tinha 5 componentes que trabalhavam no chão de fábrica e que saíam com uniforme para casa, de bicicleta. E eu não sabia. Aí houve uma denúncia, o Ministério do Trabalho foi e depois notificou o Ministério Público do Trabalho. Não pode o empregado que entra na fábrica, troca a roupa e coloca o seu fardamento para trabalho, ele não pode sair da empresa com este mesmo fardamento. Sim. Já não podia naquela época. E Agora, com a agora, Covid, muito não menos, né? pode mesmo, não pode mesmo. Então, eu tive um trabalho enorme para convencer e a gente fazer uma adequação. Nós fizemos uma adequação, tivemos que assinar um TAC, né, termo de ajustamento e conduta, né? Assinamos um TAC, lógico, a empresa não mais permite. E fica aí, nenhuma empresa pode permitir que o empregado ele vá para a sua residência com uniforme de trabalho. O Sim, uniforme de trabalho ele tem que ser higienizado após o serviço, e essa é uma obrigação da empresa, lógico que ela não tem essa obrigação 100%, mas para que ela possa se precaver de um acidente, até de uma doença, hoje sim. com o vírus, ela tem que higienizar, e aí contrata a Renova, que faz isso muito bem, Pode contar conosco, né? entendeu? Então, higieniza o uniforme, quando ele chega, ele veste outro uniforme, ele tem que sair tomado banho, entendeu? Tomado banho com sabonete e com a roupa que ele veio de casa. Essa aí E é uma dica que isso é lei. E a sim, empresa tem que ter observância desses requisitos legais, porque senão vai vir aí um auto de infração, Beto e Lucas, altíssimo, além de que ele pode receber uma ação civil pública pelo Ministério Público do Trabalho. Então, Agora, isso é uma coisa. Agora, eu queria falar um negócio hoje que está sendo bem discutido, e é dentro dessa área também, que é uhum, se o empregado é obrigado a tomar a vacina da Covid. Se o empregador pode exigir que ele tome essa vacina, Beto, fazendo todas as reflexões jurídicas que nós já fizemos, com todo o aparato, inclusive respeitando a liberdade do cidadão, porque é o cidadão, mas ele, antes de ser um cidadão, ele é um empregado, o empregador pode sim exigir que ele tome a vacina, porque é uma questão de segurança de saúde pública. coletiva, Então, sim, né? coletiva, exatamente. Coletiva. Então, o empregador, por exemplo, o Lucas tem seus 30, 40 funcionários que vai atender em loco muitas empresas. Então, lógico, se a vacina, oxalá que ela saia e se realmente e tenha resultados positivos,
Então, você tem como obrigar o empregado a tomar essa vacina. Por quê? Tomando a vacina, se ele tomou e, lógico, depois houve algum problema, aí ele vai estar fora de ele. Não, então, eu tomei a vacina, ele tem que comprovar que tomou e o empregado tem que exigir também. Se o empregador não exigir, esse é um outro problema. Se o empregador não exigir e o seu coletivo lá for contaminado, imagine que, um Deus livre, alguém morra ou alguns morram, a indenização vai todinha para a empresa. Todinha, Beto, para a empresa. Pois é, a empresa que vai ter que arcar, né? A empresa que vai ter que Acaba arcar. sobrando Se para a ela não empresa. exigir esse comportamento, ela tem que exigir isso como regra. Inclusive, hoje, eu estou sabendo de algumas pessoas que algumas empresas já estão, veja só, as empresas já estão antenadas nisso e estão solicitando os cartões de vacina dos seus funcionários para saber se eles estão com as vacinas atualizadas, as vacinas já existentes. Sim, já Né? existente. As já existentes. Então, veja, que várias empresas já começaram a se Prevenir, né? a se prevenir, porque é um Uhum. princípio, né? Se seus funcionários, que é o maior bem, né, da empresa, é os seus funcionários, e se o departamento médico, né, é responsável pela saúde do trabalhador, não está atento a esses requisitos que são básicos, né? Muitas vezes foi o pai, a mãe e que não ficaram atentos, né, à vacinação lá atrás, mas alguém vai ter que estar. Inclusive algumas empresas no passado pedia esse cartão de vacinação para poder empregar, né? E depois Exatamente. caiu no descaso, né? no desleixo isso aí. Mas antes o trabalhador, ele para ser fichado, né, ser cadastrado, assinada a sua carteira, era solicitado o cartão de vacina. De que caiu em desuso, né? Não, isso aí não tem muita coisa, tal, vamos. E hoje está sendo pensado de forma diferente. Olha, a gente está chegando já ao finalzinho do nosso programa. Eu quero agradecer, né, essas duas personalidades, né, esse jovem, o Lucas Siqueira, e esse grande homem aí do direito, o doutor João de Castro, que vem fazendo. Inclusive, doutor João, eu quero citar aqui o seu livro, né? Que eu não posso deixar de fazer essa referência aqui. Reforma Trabalhista Comparada e Comentada. Esse livro foi lançado quando? Esse livro foi lançado, nós tivemos uma sorte imensa. Esse livro foi lançado no dia da vigência da lei, no dia 11 de novembro de 2017. Olha aí. Nós, primeiro, na primeira edição, nós editamos mais de 2.000 livros, foram todos vendidos para as instituições que eu presto assistência, que são muitas e entidades patronais, né? E eu estou fazendo uma nova reedição agora dele. Eu vou pedir aí mais uns 5.000 livros para a gente fazer. Vou marcar um dia do lançamento, juntamente com a Renep, juntamente com você, Beto, para a gente fazer essa divulgação aí. Estaremos sim, estaremos lá juntos, aqui, né, no Conexão. E para vocês, agora eu queria conversar com vocês, vendo o seguinte, a importância de ser associado Renep. Doutor João. Olha, eu queria que Lucas falasse, porque eu sou diretor jurídico da Renep. Eu tenho tanta coisa para falar, mas queria que Lucas falasse aí primeiro, para falar depois. Fala aí, Lucas. Através da Renep, né, a gente teve diversos negócios que a gente conseguiu fechados, assim, diversas parcerias, e é uma iniciativa bem bacana aí da Renep foi aquela rodada de negócios, que é algo assim que cativou bastante, reformulou a forma de você estar negociando com o cliente lá dentro. Eles já pegaram diversas personalidades da indústria, que são bem importantes na indústria, e colocaram nesse circuito. Então, para mim, isso foi um diferencial muito bacana. E sem contar os demais benefícios que a Renep tem trazido aqui para a unidade, né? Ela dá assistência e sempre que precisa aí, é sempre bom estar à disposição aí, que o João ele sempre tem aconselhado bastante, né? Pois é, fica aí o nosso abraço ao presidente, né, Diógenes Moncler, né, Moncler. que eu conheço ele já há alguns anos e venho percebendo, né, o crescimento desse homem, né, empreendedor, empresário, que está aí a cada dia alçando voo, né? Inclusive, à frente da Renep, tem trazido aí uma forma de ampliar o conhecimento dos seus associados, né?
lançou recentemente um curso, está aí em projeto, né, e encaminhamento de projeto a uma instituição de ensino mais ampliada, né? Eu espero que em breve seja fechado, né, esse projeto, seja realizado esse projeto, ser também uma universidade, que é um sonho, né? Um sonho, mas vamos sonhar. Se não sonha, não há onde chegar, né? Porque o primeiro passo para chegar em um sonho, ir à Lua, é ter o sonho de ir à Lua, né? Agora, como é que vai chegar à Lua é um processo que aí a gente vai construir, né, passo a passo, caminho a caminho. Doutor João, senhor diretor jurídico, inclusive em uma reunião que eu estive lá, foi o primeiro a falar, vamos levar esse assunto lá para o Conexão. Estamos aí. Exatamente, veja só, eu vou fazer aqui um paralelo, né, porque assim, eu posso fazer porque eu vi os dois lados e hoje vejo um lado com bastante fluência e com bastante dinâmica. Veja só, eu comecei a minha vida profissional advogando para sindicatos patronais. Eu advogo ainda hoje. Mas os sindicatos patronais, com raríssimas exceções, eles perderam o timing da sua, vamos dizer assim, eu digo isso porque já falei, inclusive, a âmbito de diretoria para todas as diretorias de sindicatos que eu advogo. O sindicato ele perdeu um pouco da sua dinâmica. E o sindicato, ele é uma representação sindical, ela é muito engessada. Porque o sindicato representa uma categoria, ele não pode fazer, embora que possa fazer mais coisas, mas ele é engessado. E hoje, o crescimento não é mais do sindicato em si. O sindicato não vai deixar de existir, porque ele tem que representar as categorias, tanto a categoria profissional de empregados, como a categoria econômica dos empregadores. Ele vai ter que existir. Ele já existia de forma engessada, agora mais engessada, ele tem que se reinventar, ele tem que se adequar, ele tem que se modernizar. O sindicato tem que se modernizar e deixar de ser analógico para ser digital. Eu já falei isso em diversas palestras que eu dou. Mas a RENEP não. A RENEP é o futuro. A RENEP e quantas outras RENEPs tiver, será o futuro das negociações. Porque a RENEP é exatamente uma associação de empresas geradora de negócios. Isso é hoje a coisa mais importante que existe no planeta. Se você for fazer uma pesquisa nos Estados Unidos, na Europa, hoje as grandes associações, elas promovem exatamente o que a RENEP está fazendo. A RENEP promove uma relação de empresas e que essa relação, elas façam transações entre si, porque o mundo se tornou tão digital. Seu amigo aqui, foi um dos fundadores da Feira da Mecânica Nordeste em Pernambuco. E ela não existe mais hoje. As feiras é uma coisa que vai tender a se acabar. Porque com essa pandemia, quem vai sair da sua casa para visitar um stand de feira no centro de convenções ou lá no AMB, em São Paulo, que eu fui muitas vezes, todo ano eu ia. Então, hoje o mundo é digital, e o mundo digital precisa de ter uma associação de encontro de diversas empresas, para que as empresas possam exatamente fechar seus negócios, fomentar negócios. É isso que importa. São negócios, e lógico, de uma forma segura, você está promovendo aquilo ali. Então, eu tenho dito a Diógenes que para mim é extremamente dinâmico, fez esse projeto da RENEP, ano passado colocou aí para vocês, é um projeto dinâmico, voltado para tudo que a empresa precisa, desde a área jurídico, trabalhista, previdenciário, consumerista, tributária, até toda a assistência de software de gestão financeira, gestão administrativa, e nós vamos assabancar, vamos fazer tudo isso. É muito trabalho, a gente tem se reunido muito. Que bom ter Diógenes estar à frente disso, mas a gente tem tido muito trabalho, mas muita satisfação também em poder contar com empresas como a Renova, como você, Beto, e tantas outras. Então, veja,
a RENEP, ela tem um grau de crescimento, eu vejo o grau de crescimento da RENEP enorme, porque a gente não... O que nós queremos é dinamizar as relações empresariais, fazer negócio, como bem Lucas falou. A RENEP, a geração de negócio, ou seja, o encontro que gera negócio é uma coisa fabulosa, e é isso que a gente precisa. E nesse mundo digital, cada vez mais os negócios podem ser assim, gerados aqui, como nesse bate-papo que a gente está fazendo aqui agora, entendeu? Eu posso já me informar aí para algumas empresas que eu advogo, que precisam de fazer higienização de uniforme, indicar Renova aí, o Lucas, você já, ó, o doutor João ali, então é isso Já para que indicar. a fomentação do mercado, a fomentação dos negócios gerado por uma associação que eu só vejo futuro nela, ela só vai crescer porque temos excelentes parceiros, excelentes associados e uma diretoria enganjada, entendeu? Não sou eu, mas Diógenes, o Bergerson, entendeu? E tantos outros, o diretor lá da Temple, entendeu? Então, são empresas preocupadas em crescer, René. Agora, E tenha ser certeza. associado, o que é que precisa fazer, doutor João? Olha, o associado, ele precisa, primeiro, conhecer a RENEP, ver os serviços que a RENEP presta, procurar lá a nossa querida Marisa, se associar, e a gente vai fazer agora, a começar desse ano, um plano de associação, certo? De acordo com o grau de empregados da empresa, isso de forma geral, e vamos estabelecer o escalonamento por associação de acordo com a quantidade de empregados que a empresa tem. Isso a gente vai fazer agora, já no começo desse ano. Eu estou ainda aqui no recessozinho, final das minhas férias, volto domingo, e quando voltar na segunda-feira, dia 18, nós já temos uma reunião com a diretoria para exatamente deixar toda essa questão aí pronta para fomentar mais empresas e ter certeza, Lucas, que a RENEP, ela está à disposição 100% das empresas. Nosso trabalho, eu sou advogado, 100% empresarial, desde a minha existência até agora, eu só faço advocacia empresarial, então a gente é voltado, sempre está preocupação 100% das empresas. Vamos ter cursos na área de EPI também, Lucas, nessa área que eu acho interessante você participar dela, não só como espectador, mas também participando na gestão do curso, porque é interessante. Pode contar conosco, sim. É interessante passar para as outras empresas e porque você tem know-how nisso, né? Sua empresa tem know-how nisso. Pois bem, vamos Pode contar então, conosco, estamos aí à disposição, né? Vamos finalizando então com as últimas falas aí do Lucas, né? Eu quero primeiro deixar já a sua fala, já que o senhor está com a fala aí, doutor João, dizer onde é que fica o seu escritório, o telefone, o endereço, o e-mail. Nosso escritório fica localizado no Empresarial Renato Dias, sala 308, né? Ali no Paissandu, Derby. Nós temos lá uma equipe hoje para atender, entendeu? Estamos à disposição. O nosso contato, pode pegar meu contato no Instagram, que é o @jcneto, o João Neto, né? João C. Neto, e aí, lógico, meu contato é fácil, não tem problema, lá nós estamos atendendo, estamos agora de recesso, mas a partir do dia 18, toda a equipe nossa volta a trabalhar, eu também volto a trabalhar, e o escritório, inclusive, está agora, passou por uma reforma para melhor atender os nossos clientes. Eita, vou lá tomar um cafezinho, viu? Vai para lá, né? É uma honra nossa. Lucas, muito obrigado pela sua participação, viu, doutor João? Muito grato, viu? E eu que agradeço, Beto, eu agradeço imensamente. Lucas, muito obrigado, Lucas, pela sua participação aqui. Vamos deixar o endereço aí da Renova Lavanderia, a sua unidade aqui no Recife. Perfeito, a unidade aqui ela fica na Rua 90, sem número, né, próximo ao TIP, no Curado, no Distrito Industrial do Curado. E sempre que precisar, pode me contatar tanto pelo celular como pelo telefone. Celular é o 81, né, o DDD, 8209-5451, e o telefone aqui da unidade, que é o 3482-9700. E temos os meios também de e-mails, que caso você esteja precisando de uma cotação, um orçamento, pode enviar para o
comercial, PE, P de pato, E de escola, @renova.com.br, e aí você pode enviar o teu orçamento, que a gente vai ficar bem contente de estar te recebendo também, tanto na unidade também, como aqui, para a gente estar montando o teu orçamento na tua empresa, fazer algumas análises contigo também, tanto na parte do SRU, que é a locação de uniformes, como higienização de APIs, locação da toalhinha, tapetes, então estamos aí à disposição, né? Ok. E vou passar e tomar um cafezinho aí com você também, viu? Vou chegar Perfeito. Ô, aí. Beto, Oi. podemos agora no final tirar uma foto aqui para registrar esse momento Sim, importante? por favor, por favor. Vamos lá, né? Vamos É, lá, tirar aqui. faça aí a foto. Muito bem. Pronto, Ok. pronto, ok. Beleza. Muito bem, meus Obrigado pelo amigos. convite, tá? Sou muito grato aí por ter participado e quando precisarem aí, estou à disposição. Ok. Iremos sim, iremos sim, iremos. A gente está começando e muitas coisas virão aí para a gente conversar, né? E interagir. E cada Perfeito. um juntando as forças, né? Os braços ficamos bem mais fortes, né? Eu quero Isso agradecer mesmo. os nossos participantes, os nossos internautas que estão sempre conosco. Conosco aqui o Dimas José, a Marisa Toscano está participando conosco, também a Solange Andrade e todos vocês internautas que estão aí conectados conosco e que está aí o espaço aberto, né? Você que tem uma pauta, que tem uma informação, que tem um desejo de ser entrevistado também, manda para a gente a proposta de pauta e a gente conversa aqui e vê qual é a possibilidade, qual a data, né? E também até que ponto tem interesse para o nosso público. Então, um forte abraço a todos vocês. Até a próxima edição do Conexão Beto Andrade aqui pelo Facebook e lá no YouTube. Então, aqui no Facebook e aqui no YouTube você fica conectado conosco com Conexão Beto Andrade. Um forte abraço, fique com Deus. Forte abraço, amigos. Tudo bom? Até mais, tudo Até de logo. Até bom. mais.